Fomos planejados, mas por quem fomos planejados? Qual o propósito desse projeto? Já parou para pensar? Qual o sentido ou o propósito da nossa existência? Mas espera aí, será que nós fomos criados por um ser benéfico ou maléfico? Se os livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, então, se esses livros sagrados que tratam sobre a guerra celestial entre o bem e o mal estão certos, então quem venceu a guerra? Deus ou o diabo? Fique conosco que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e sim, você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra muito grande receber você de todos os municípios, de todos os estados do Brasil. Para você que vem do norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Agora, para você que está fora do Brasil, por favor, receba também o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo, fundamental. Eu tenho certeza que você do outro lado aí vai refletir e vai pensar bastante nessa ideia, ainda que essa ideia seja apenas uma hipótese. Agora veja bem o nosso tema. Fomos planejados pelo diabo? Então, se você gostar do nosso conteúdo, Jason, eu gostei do teu conteúdo, e agora o que é que eu faço? Faz o seguinte, inscreva-se no nosso canal, por gentileza, e se você puder, vai lá e deixa um like, porque isso nos ajuda pra caramba. Outra coisa, compartilhe os nossos vídeos, recomende, sugestione os nossos vídeos para um amigo, um vizinho, um colega, para algum familiar da sua confiança ou alguém que você realmente quer que essa mensagem chegue ao coração e à mente dela. Bom, estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande contar com a sua presença. Muito obrigado pela sua participação e acima de tudo pela sua preferência. Pois bem, Brasil, eu acho interessante a forma como esses teólogos, no caso são cristãos, teístas, como eles defendem essa tal mente inteligente, essa tal mente criadora. Mas você do outro lado já se perguntou, quem é esse ser inteligente? Quem seria então? O interessante de tudo, Brasil, é que a maioria desses teólogos teístas que defendem a questão da criação, muitos deles são envolvidos em química, física, outros envolvidos em biologia. Então eles descartam, eles invalidam a teoria da evolução das espécies. E em vez disso, eles apresentam um criador inteligentíssimo que criou todas as coisas e com perfeição. Mas será que esse criador não é o diabo? Será que não é um ser extremamente maléfico? Teólogos como este e outros, eles fazem uma defesa apaixonada e completamente arrebatadora sobre um ser que eles chamam de Deus. Mas peraí, calma. Será que este ser, este Deus do qual eles defendem, não poderia ser o diabo? E será que esse mundo, o universo que vemos e a vida que temos, todas as criações e tudo que existe, não pode ser obras das mãos do próprio diabo? Então, Brasil, através desse vídeo nós vamos olhar a realidade sob uma outra ótica. Vamos aqui procurar trabalhar outras hipóteses, porque provavelmente poderemos estar certos. E os teólogos também. Pode ser que realmente tenha havido uma guerra entre o bem e o mal. Agora, presta bem atenção numa coisa. O objetivo principal deste vídeo não é lhe afastar da sua fé, mas é fazer com que você possa refletir, possa duvidar, possa pensar, possa buscar pelo menos um sentido sobre o real motivo pelo qual estamos aqui. Aqui é onde? Aqui neste mundo hostil, um mundo que é extremamente perigoso. Na verdade, Brasil, eu estive analisando as obras de vários teístas e politeístas de religiões diferentes de todas as partes do mundo e eu cheguei a uma hipótese. Qual é a hipótese? Se Deus, o Deus deles criou todas as coisas, isso é uma hipótese. Mas será que o Deus do qual eles estão falando não poderia também ser o próprio diabo? Eu sei que isso pode parecer estranho para você, muito maluco, é evidente que sim. Mas se existe algum Deus, esse mundo, Brasil, não pode ser obra de um Deus bondoso. De modo nenhum. Todo mundo sabe que nós vivemos em um mundo extremamente hostil. É um mundo extremamente desagradável, perigoso e altamente injusto e cruel.
É desumano viver aqui. Então a pergunta principal, a pergunta fundamental que eu devo te fazer é o seguinte: qual Deus onibenevolente, um Deus extremamente generoso, bondoso, ele criaria um mundo nessa qualidade, com essa ótica, com esse nível de crueldade e entregaria para você? E uma coisa interessante, Brasil, é o seguinte: nós vivemos dentro de um mundo, dentro de uma terra, um local onde nós temos fome, nós temos sede, nós temos necessidades fisiológicas e um desejo ardente de matar, porque não existe sobrevivência sem morte. É necessário que você mate para sobreviver. Então, sem morte não há paz, sem morte não há vida, não há progresso. Todos os seres vivos, você olha para cá, tudo desenhadinho, né? Os seres vivos, dos menores aos maiores, foram desenhados com cuidado. Ah, sim, foram desenhados com cuidados, arquitetados com estilos. Ah, sim, foram desenhados com estilos e programados para matar também. Então, Brasil, se esses mesmos livros sagrados, se de fato eles têm alguma razão sobre esta batalha espiritual entre os deuses, ou esta luta entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, então nós temos que admitir que o diabo venceu e que ele começou todo o plano de criação, do átomo à galáxia. Tudo que vemos de visível e invisível foram criados pelo próprio diabo. Brasil, o mundo que nós vivemos é tão extremamente selvagem e hostil, é tão desgraçado, injusto, insano, cruel e miserável que até mesmo os teólogos, eles admitem que alguma coisa deu errado para que o pecado pudesse entrar, né? Então alguma coisa deu errado nos planos de Deus. Por isso, eles trataram de inventar a ideia do pecado. O pecado que entrou no mundo e corrompeu Adão, corrompeu Eva e levou o mundo ao caos. Mas essa história, Brasil, essa história para boi dormir, ela pode estar muito mal contada. Ela pode estar muito mal articulada, mal sinalizada. Ela pode estar mal ensinada e mal intencionada. Ora, é só você pensar. Se houvesse um Deus de fato bondoso, como os teólogos falam, o mundo não seria o que é, esse caos que é, essa miséria que é, essa desgraça que é. É preciso que haja, é necessário que haja um Deus altamente malicioso, um Deus covarde, um Deus insano para criar tudo isso daí. Criar um mundo imundo, criar um mundo nojento e com tanta dor e sofrimento. É só você observar, é só você ver. Observa, veja que o Deus Pai, o Deus da luz, o Deus de todo poder, ele não aparece, ele não ouve, ele não vê, ele não se movimenta, ele não responde, ele não nos protege, ele não age, ele não interage, ele não intervém e ele não dá sinal da sua existência. Por que será? Por que será? Ah, será que Deus, esse Deus do qual os teólogos defendem, ele não foi vencido, derrotado, pisoteado? Será que o diabo matou Deus e hoje ele reina em seu lugar? É só você pensar. Mas espera aí, calma. Será que esse Deus Pai, o Pai das luzes, o Senhor onibenevolente, será que esse Deus Pai, de fato, ele está vivo? Será que ele não está vivendo em outros universos? Será que ele não abriu mão deste universo para que o diabo criasse as suas criaturas e tomasse conta de tudo? Por que então eu estou defendendo essa hipótese de que Deus então perdeu a guerra para Satanás nesta grande luta? Eu vou te falar por quê. Ora, se um pai, mesmo sendo mau, ele não dá uma pedra para um filho que lhe pede um pão, ele não dá uma serpente quando o filho lhe pede peixe, porque esse Deus Pai nos dá tudo de pior que existe nessa terra. Agora, é evidente que muita gente pode imaginar que tudo depende de uma perspectiva. Jason, você tem que olhar de uma outra ótica, você tem que olhar sobre outra perspectiva, uma outra concepção, você tem que ter uma outra interpretação, você tem que ver de um outro ângulo, um ponto de vista diferente, ou ter um entendimento e uma compreensão diferente. Ora, isso não muda nada, meu amor. Você pode ver o mundo como você quiser. Você tem uma fé para isso, mas isso não altera, não muda a realidade que nós temos. Será mesmo? É só você pensar. Será que nós temos um Deus que habita entre nós? Qual é esse Deus? Será que todo esse projeto, tudo que esses teólogos aqui defendem, será que tudo isso aqui não seria o projeto, o desenho, o arquiteto, não seria o próprio diabo, o criador, o provedor e o mantenedor de tudo
tudo que existe? Brasil, a realidade mostra e deixa claríssimo que esse Deus, ele tem que ter uma mente completamente psicopata, esquizofrênica e horripilante. Pergunte aí pro teu teólogo, é só você perguntar para ele. Será que o cenário do mundo em que vivemos, será que não demonstra o quão hostil esse mundo é? Essa é a realidade, Brasil. É isso que nós vivemos. Nós não podemos fechar o olho, a cara, virar a cara para não ver. Este é o cenário que nós vivemos. É um cenário extremamente hostil. E esse mundo foi criado por um Deus bom? Ora, nós dividimos o nosso mundo, o nosso ambiente com pulgas, carrapatos, piolhos, parasitas, mosquitos, escorpiões. Nós dividimos o nosso mundo com cobras, moscas varejeiras, ratos, animais altamente selvagens que povoam os mares, os céus e a terra. E ainda dizemos que tudo isso é bom? Nós, por exemplo, somos consumidos todos os dias por parasitas, por fungos, bactérias, vírus. E tudo isso por quê? Porque nós fomos planejados por um Deus bom. Porque Deus nos desenhou. Deus, a cor de sua pele, o seu cabelo, ele desenhou cada detalhe, num toque de amor. Por favor, Brasil. Isso é muita mentira. Então, o mínimo que você do outro lado aí deve se perguntar é o seguinte: qual de fato é o plano desse Deus para nós? Gente, por favor, pensa, crente, é só você pensar. Você acha mesmo que um Deus bondoso, maravilhoso, que vai desenhar todas as coisas em mínimos detalhes, ele vai desenhar parasitas que geram doenças, que causam paralisias, dores, sofrimento, convulsões e ainda consomem os nossos órgãos por dentro? Quem criou esses seres? Deus? Um Deus bondoso criou tudo isso, mas com qual propósito? Observe os corpos. Observe os detalhes, você vai ver que é tudo muito bem desenhado, eles fazem questão de colocar aqui tudo desenhadinho. Os corpos dos seres vivos são infestados de seres mortais, são hospedeiros da morte. Pensa comigo. Qual Deus Pai mandaria furacões para você? Mandaria ciclones para você? Um Deus de amor mandaria uma inundação, tornados, tsunamis, terremotos, raios, maremotos, tudo isso porque Ele te ama e é apaixonado por você. Agora pensa comigo, pelo menos reflete um pouco, olha a vida por um outro ângulo. Não seria melhor nós pensarmos que de fato não existe nenhum Deus por trás dessa realidade, causando todas essas maldades, trazendo todos esses males, ao invés de ficarmos pensando aqui que existe um Deus querendo ferrar conosco? Porque afinal de contas, eu fico me perguntando, qual Criador? Qual Criador? Qual Pai? Pai de verdade, apaixonado pelas suas criaturas. Qual Pai amoroso, benéfico, generoso, benigno, longânimo? Ele construiria fungos com o objetivo de transformar os outros seres em zumbis. Qual é a mente bondosa que pensa nisso? Alguém aí pode me dizer? Não pode. Então, a conclusão que eu tenho sobre tudo isso, sobre todas essas partes, é que se existe de fato um design inteligente, um projetista ou um criador, um ser incorpóreo que domina todas as coisas, então ele é um maligno. É o próprio diabo, ou pior do que o diabo. Porque é o seguinte, Brasil, é inadmissível nós acreditarmos que existe um Deus bondoso criando todas as coisas, desenhando com detalhes tudo e com um toque de amor. Ora, diante dessas circunstâncias, nós teremos e devemos acreditar que a treva então venceu a luz, que o mal dominou o bem, que o pecado corrompeu o santo, que a morte reprimiu a vida e que o céu foi invadido pelo inferno e que o diabo derrotou finalmente e matou o próprio Deus. E hoje esse próprio diabo ele domina todas as suas criaturas. Então será que este ser inteligentíssimo que os teólogos afirmam e que tanto defende de forma apaixonada, será que esse é o Deus bondoso, onibenevolente? Mas será que não é um maligno? Será que não é um malvado? Será que esse Deus não é o maldoso, o perverso, o danoso, o nefasto? Eu não quero desacreditar da sua crença ou da sua fé. Eu entendo que você tem os livrinhos que realmente ajudam você a entender criação e criação divina de um Deus bom. Mas diante dessa realidade que nós vivemos, Brasil, nós não podemos admitir que haja um Deus de amor não, mas um Deus de ódio.
Nós não temos um Deus perdoador, mas um Deus de vingança. E para você ter uma prova de como esse Deus realmente é bondoso e te fez com mínimos detalhes, é só você olhar para os nossos corpos. Olhe para o seu corpo, por exemplo. Nós somos seres podres. Nós somos nojentos, sujos, fedidos, transmissores de doenças, agregadores de pestes. Nós somos casas de micro-organismos como bactérias, vírus, parasitas. Bom, Brasil, estamos finalmente chegando ao fim de mais um vídeo maravilhoso e eu espero muito de todo o meu coração que este vídeo traga uma reflexão ao seu coração e à sua mente. E sabe o que é o interessante de tudo? É que esses teólogos, eles vêm aqui trazendo, o projeto. Olha o projeto de Deus, como é que é lindo. Ele fez tudo tão perfeito. Ele fez tudo tão maravilhoso, tão simétrico, Mas quem é esse Criador? Esse Criador realmente ele nos fez de tal forma que nós temos que depender da carne dos bichos podres e putrefatos e da vida dos vegetais para continuarmos vivos. Aí eu pergunto, qual é mesmo o propósito desse Deus bondoso? Brasil, essa história de que Deus nos abandonou às nossas próprias paixões e às nossas próprias concupiscências por causa das nossas iniquidades não fazem o menor sentido. Isso é papo, é moído, é para boi dormir. É isso que acontece. Essa história religiosa de que Deus nos ama, mas Deus me ama tanto, mas os nossos pecados nos separam desse Deus, isso é incabível, pessoal. Então, meu Brasil, o propósito deste vídeo, o propósito fundamental deste vídeo é simplesmente chamar a sua atenção para uma reflexão, para que nós possamos nos conscientizar, para que nós possamos amadurecer as nossas ideias quanto às crenças nesses deuses. Então, Brasil, chega um momento da nossa vida em que nós devemos realmente refletir e nos perguntar, mas perguntar de forma sincera. Ou você que é crente, por favor, faz isso. Pergunta aos céus, abre a tua boca para os céus e clama aos teus deuses, clama ao teu Deus personalizado, pergunta a ele o motivo pelo qual nós estamos aqui. E se você não tiver nenhuma resposta, se você não tiver o mínimo de resposta, é porque chegou a hora de você começar a duvidar da existência desses deuses ou dos planos sujos que esse Deus chamado diabo tem para nós. Um forte abraço para você. Espero muito que este vídeo tenha lhe trazido uma reflexão poderosa. Então, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito mesmo pela sua força. Se você do outro lado puder, Jason, eu posso dar uma força para você? Sim, nos ajude com livros. Jason, qual é o livro que você está precisando? Sempre eu estou precisando de algum livro. Tá? Então, se você puder nos ajudar também, Jason, eu posso te ajudar financeiramente para que você possa alavancar esse canal e chegar mais longe. Como é que eu faço? Faz o seguinte, você pode mandar aqui, nesse Pix aqui, você pode nos ajudar para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Zeus assim permitir. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.